Olá, eu sou a doutora Paula Ismânio, sou gestora médica da Cardiologia Fleury e vou falar sobre investigação de doença cardiovascular na mulher. Apesar de todos os avanços na área de diagnóstico e terapêutica cardiovascular, a doença isquêmica cardíaca continua sendo a principal causa de morte no mundo. Esse cenário independe do sexo, é igual em homens e mulheres. O fato é que as mulheres são menos incluídas nos grandes estudos, tanto para doença coronária, diabetes, hipertensão, enfim. E, apesar de toda a divulgação que vem se fazendo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, a Sociedade Americana de Cardiologia mostra que apenas 56% das mulheres têm esse conhecimento. As características são diferentes, tanto fisiopatologia quanto descrição da dor precordial e os achados também entre o homem e a mulher. Quando se olha esse estudo com mais de 11 mil indivíduos que realizaram cinecoronariografia, o achado mais frequente no homem foi a doença obstrutiva coronária. Já na mulher, muito mais frequente a doença não obstrutiva. A isquemia miocárdica pode ter várias causas, estenose coronária, mas também vasoespasmo, inflamação, disfunção endotelial, alterações na coagulação, disfunção microvascular. E mesmo a mulher tendo com maior proporção doença não obstrutiva ou doença uniarterial, uma alteração da reserva de fluxo coronário faz com que ela tenha um prognóstico pior. Quando se olham esses estudos, mostram que uma mulher comparada ao homem com alteração da reserva de fluxo coronário tem muito mais eventos na evolução. Os eventos são muito semelhantes àqueles que têm presença de doença coronária e diabetes. Vejam, a mesma mortalidade em comparação com quem não tem doença coronária, mas tem uma alteração da reserva de fluxo coronário. Desde a década de 90 e com o conhecimento de que a doença cardiovascular também acometia mulheres, vem se tendo uma mudança de foco. Conforme foi se conhecendo um pouco mais sobre a manifestação, sintomas e os aspectos da doença cardiovascular na mulher, começou-se a tentar investigar e identificar esses sintomas de forma precoce, realizar uma estratificação de risco baseada nos fatores de risco tradicionais e também em outros que são mais presentes e característicos da mulher, uma atuação intensa na prevenção primária, com controle de fatores de risco, mudanças de hábitos para que se possa reverter esse cenário e, principalmente, a realização de um diagnóstico eficaz. Se eu for esperar ter dor precordial, muitas vezes esse primeiro sintoma já pode ser o evento isquêmico agudo. É apenas a pontinha do iceberg, Então, eu devo tentar investigar de forma mais precoce, quando há alterações metabólicas ou da perfusão, como identificado pela cintilografia e pelas técnicas de medicina nuclear. Depois, na cascata isquêmica, alterações da contratilidade, disfunção diastólica, disfunção sistólica. Depois, alterações eletrocardiográficas e, por último, a manifestação do sintoma. O ideal é que se faça uma investigação numa fase mais precoce possível, para que a gente possa controlar e reverter esse cenário. Se eu tento pegar, por exemplo, numa fase ainda subclínica, métodos que avaliam microcirculação, disfunção endotelial, por exemplo, como a ressonância magnética cardíaca ou o PET-CT. Depois, investigação de aterosclerose subclínica, como a angiotomografia de artérias coronárias, score de cálcio, e depois na cascata isquêmica, como já mostrado, eu posso escolher os métodos de acordo com o momento em que cada um vai identificar a presença de doença coronária obstrutiva ou não obstrutiva. Por exemplo, o score de cálcio, ele é um excelente marcador prognóstico. Ele mede o grau de
calcificação das artérias coronárias, que permite uma estimativa da carga de aterosclerose. E consegue mudar, né? Quem não tem score de cálcio, ou score de cálcio é 0, acaba tendo um risco ainda menor, né, na estratificação, e quem tem score de cálcio alterado já pula para um risco maior. É um exame com baixa radiação, um exame bastante disponível e acessível nos dias de hoje. E que consegue nos mostrar, por exemplo, que uma mulher com score de cálcio, né, alterado, vejam aqui acima dos 400, por exemplo, tem uma mortalidade realmente superior em relação ao homem. Esta diferença já não existe quando o score de cálcio é 0. O teste ergométrico é um método excelente, de baixo custo, super disponível, que traz informações importantes como tentar reproduzir o sintoma, capacidade funcional, com curva de pressão arterial, presença de arritmias desencadeadas pelo exercício. Entretanto, devido a uma maior prevalência de doença não obstrutiva coronária ou doença uniarterial, devido à influência hormonal no eletrocardiograma, presença de eletrocardiograma de baixa voltagem, com frequência de testes ineficazes, na mulher o teste ergométrico tem uma acurácia menor em relação ao homem. Entretanto, tem um valor preditivo negativo muito bom. Um teste ergométrico normal máximo, com uma boa carga de trabalho na mulher, pode nos deixar tranquilo. Estudo, por exemplo, Women, que avaliou 824 mulheres de baixo risco com eletrocardiograma interpretável e sem limitação para a prática de exercício, mostrou que exames de imagem que mostrem perfusão, alterações na perfusão, não agregaram valor em relação apenas ao teste ergométrico, sendo que nas diretrizes ele vem como muito apropriado quando para mulheres de menor risco e quando há uma possibilidade de realizar um bom nível de exercício e o eletrocardiograma é interpretável. O ecocardiograma de estresse é uma outra alternativa excelente na mulher, principalmente por não emitir radiação ionizante. Pode-se fazer o estresse físico, com esteira ou bicicleta ergométrica, ou o estresse farmacológico, principalmente com dobutamina, mas também pode ser realizado com dipiridamol ou adenosina. E hoje, com novas técnicas como avaliação da perfusão, strain, né, análise da deformidade, eco tridimensional, a acurácia diagnóstica aumentou muito. Sendo que o eco também tem um papel importante prognóstico. Consegue nos mostrar, além de indivíduos, né, mulheres com maior risco, quando há alterações na contratilidade em mais de 4, 5 segmentos ventriculares esquerdo, induzidos pelo estresse, uma queda na fração de ejeção, mas também outras informações, não apenas a respeito de alterações nas coronárias, muito importantes. Particularmente na mulher, como alterações do pericárdio ou alterações, basicamente na mulher, alterações na fase puerperal. A cintilografia de perfusão miocárdica é um método de bastante valor na mulher. Principalmente deve ser utilizada naquela com uma probabilidade pré-teste de intermediária a alta, com eletrocardiograma não interpretável e limitações osteoarticulares ou vasculares, impossibilidade de realizar um bom nível de exercício. Desta forma, pode ser realizada com fármacos inotrópicos ou vasodilatadores, mostrando, além de uma boa acurácia diagnóstica, um excelente valor prognóstico, associando as informações clínicas, eletrocardiográficas, de capacidade funcional, da perfusão e da função ventricular esquerda. Hoje, com os novos equipamentos e novos protocolos, a exposição radioativa é muito pequena, o que é importante principalmente para mulheres mais jovens. A cintilografia, quando comparada ao teste ergométrico, tem uma acurácia diagnóstica superior e pode nos mostrar a carga isquêmica, né? Vejam esta alteração perfusional com 41% de carga isquêmica, isso nos auxilia, inclusive, na escolha terapêutica e no controle terapêutico.
Com os novos equipamentos, a gama-câmara CZT, que inclusive pode realizar uma análise de fluxo segundo o território de irrigação coronária, aumentou muito a acurácia diagnóstica, principalmente para a doença multiarterial, sendo que não há diferença entre o território arterial investigado. Sabe-se também que o valor prognóstico é excelente. Vejam, estudos em mais de 2.000 mulheres mostrando que uma cintilografia alterada acrescenta muito risco em relação a uma cintilografia normal. E quando a cintilografia tem uma área bastante alterada e uma fração de ejeção baixa, há mais eventos na evolução na mulher quando se compara ao homem. Uma outra informação que a cintilografia consegue nos trazer é sobre o prognóstico e sobre eventos na evolução de mulheres que não têm doença obstrutiva. Vejam, mesmo com doença não obstrutiva, uma cintilografia alterada acrescenta bastante risco na evolução. Outras causas, não obstrutivas também podem, pelas técnicas de medicina nuclear, ser identificadas de forma precoce, como, por exemplo, Takotsubo, Os achados são muito característicos tanto na cintilografia de perfusão, como na contratilidade, e muito precoce na cintilografia cardíaca com MBG, meta-iodo-benzilguanidina, onde se observa uma alteração da fração de ejeção, além do padrão, uma alteração na inervação simpática cardíaca, com valores de captação, mostrando uma inervação prejudicada na fase aguda, com um washout alterado também, comparativamente neste caso, por exemplo, a um follow-up mais tardio. Um outro método bastante importante e que cada vez mais vem sendo utilizado é a angiotomografia de artérias coronárias, porque além de mostrar a presença de obstrução, consegue mostrar as características da placa. E hoje a gente sabe que não é tanto a porcentagem, de estenose, mas as características da placa que conseguem predizer eventos na evolução. E, inclusive, mostrar se a doença não é obstrutiva, se tem uma obstrução de menor magnitude. A angiotomografia tem mais ou menos a mesma acurácia em homens e mulheres, exceto o valor preditivo positivo, que é um pouco menor nas mulheres para investigação de estenose coronária acima de 70%. É um excelente método para estratificar o risco também. Vejam, para mulheres com doença não obstrutiva, com maior idade, o prognóstico é pior. Para mulheres com menos idade, em menos de 65 anos, comparativamente aos homens, com doença multiarterial, o prognóstico é pior. E para mulheres idosas, vejam como o prognóstico é bem pior em relação ao homem, quando se observam doença de 3 vasos. Isso num estudo confirme, onde foram mais de 12.000 mulheres incluídas num total de 23.854 pacientes com DAC, doença arterial coronária obstrutiva conhecida. A angiotomografia tem um papel muito grande também para investigar outras causas de dor torácica, como origem anômala da coronária, nesse caso da coronária esquerda, embolia pulmonar, ou alterações na aorta, com aneurisma, que são outras causas que também ocasionam dor precordial. Comparativamente ao homem, para alterações e segmentos mais proximais, a acurácia diagnóstica é igual, perdendo um pouco a acurácia para segmentos mais distais e para ramos colaterais, isso na mulher. A ressonância magnética cardíaca é um excelente método, tem uma acurácia diagnóstica bastante elevada e na mulher tem um papel importante porque consegue investigar a doença de microcirculação, alterações da função endotelial, Vejam esse caso aqui sob estresse, mostrando uma alteração na parede inferolateral.
Para doença não obstrutiva, a ressonância magnética cardíaca e também a tomografia por emissão de pósitrons tem um papel bastante importante e são doenças que são padrões mais observados na mulher. A tomografia por emissão de pósitrons cardíaca é um método excelente porque expõe a muito baixa radiação, tem uma resolução espacial excelente, então consegue delimitar bem o contorno e nos mostra com muita acurácia a carga isquêmica e também mostra alterações da reserva de fluxo por território, sendo excelente para a doença multiarterial. Além de outros benefícios, né, que conseguem mostrar alterações da reserva, reserva de fluxo coronário, alterações de microcirculação, e não ter problemas com mulheres obesas, com prótese ou com mama muito volumosa, nos dando também outras informações sobre viabilidade miocárdica e outras causas de alterações cardiológicas, como sarcoidose, entre outras. É bastante importante que se preste atenção na exposição radioativa, né? Principalmente abaixo dos 50 anos, onde o aumento da exposição radioativa pode aumentar o risco de câncer, principalmente de mama, entre outros. A partir dos 50 anos, essa preocupação já diminui um pouco, porque a informação que o exame traz tem um valor maior do que essa exposição. Principalmente com os novos equipamentos, né? Vejam, a radiação é quase a exposição da radiação de fundo quando você faz imagens na gama-câmara por técnica, né, CZT, a exposição é muito pequena. Então, concluindo, né, as diretrizes de doença cardiovascular na mulher e as diretrizes de doença coronária crônica nos sugerem que a investigação ela deva ser baseada, primeiro, numa análise cuidadosa do risco, né, numa estratificação de risco, mulheres com menor risco, muitas vezes nem precisam de uma investigação, podem apenas fazer um controle rigoroso de fatores de risco e mudança dos hábitos de vida. Já com um baixo risco, né, intermediário, podem iniciar por um teste ergométrico, se tiverem eletrocardiograma interpretável e uma capacidade funcional razoável, ou se forem de maior risco, né, intermediário para alto, ou um eletrocardiograma não interpretável, ou baixa capacidade funcional, ou alguma limitação osteoarticular e vascular, que impeça caminhada ou realização de esforço ergométrico em bicicleta. O ideal é que se inicie com métodos que tragam informação da perfusão junto, ou com a angiotomografia de artérias coronárias, isso dependendo do risco, sendo os exames de baixo risco, deve-se continuar investindo no controle de fatores de risco e mudança de hábitos, sendo de maior risco, aí pode-se optar por tratamento clínico ou uma abordagem anatômica, fazendo coronariografia e tratando de forma adequada. Então, o fato é que a gente deve investigar a doença cardiovascular, a doença isquêmica cardíaca na mulher, sempre de forma precoce, muitas vezes antes da manifestação dos sintomas, levando em consideração os fatores de risco da mulher, para que a gente possa selecionar de forma adequada qual é o melhor teste no momento, levando-se em consideração sempre aqueles que não usam radiação ionizante ou que expõem a baixa carga, e para que se possa identificar se a doença é obstrutiva ou não obstrutiva e para que se possa ter um planejamento estratégico eficiente e eficaz. Muito obrigada, eu disponibilizo o meu contato e aguardo qualquer dúvida ou qualquer comentário sobre essa aula. Um abraço.